Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Sou só eu que estou com frio? Rapaz, eu estou com muito frio. Como eu nunca senti. Sério. E olha que eu sou calorento. Então para eu sentir frio tem que estar bacana. Abra sua Bíblia aí sem mais demoras em João, capítulo 14. A partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. À medida que você for encontrando, fique de pé, por favor. Glória a Deus. Amém? Diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou lhes preparar o lugar. E se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus então respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter andado comigo todo este tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridão. Querido, Jesus dá aos seus discípulos aqui uma palavra de ânimo e uma reunião momentos antes da crucificação. Na famosa reunião onde ele lava os pés dos discípulos, e ali nessa reunião ele anuncia o seu traidor, e também nessa reunião ele anuncia que Pedro o negaria. Então nessa reunião rápida com os discípulos, ele se mostra totalmente onipotente, onipresente e onisciente. Em poucas palavras, todas as atitudes de Jesus remetiam quem ele era. Desde Gênesis, Jesus era anunciado. Isaías anunciou Jesus. Todas as atitudes dele faziam com que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele. E nesse momento ele diz: não se turbe o vosso coração. Ele já sabia como estavam os corações de todos os discípulos, porque aquele momento era de tensão. As coisas estavam começando a acontecer, e as perseguições também estavam começando a acontecer. Isso é na nossa vida cristã. É proporcional. Na mesma medida em que as coisas começam a acontecer, aquilo que você acha que não iria acontecer também começa a acontecer. O casamento ia mal, começou a ficar bem, mas vai vir alguma luta de outro lado. E tudo isso é para nos fazer crescer. Nós temos que entender isso. Deus não dá nada a ninguém que ninguém não suporte. E todas as tribulações, todos os problemas cotidianos que nós passamos, tem que gerar em nós aprendizados. O que não gera aprendizado é fruto de erro. E se a gente está errando, a gente tem que parar em frente ao espelho e falar: Senhor, aonde eu estou errando? Porque se eu erro e me faz crescer, bacana. Se eu erro e eu estou no retrocesso, tem alguma coisa do diabo na minha vida que a gente tem que fechar essa brecha. E nesse momento ele diz: não se turbe o vosso coração.
Deus Todo-Poderoso dizendo para os discípulos: ei, não andem perturbados por coisa alguma. Eu sei o que vai acontecer. Aliás, eu estou andando com vocês, e um de vocês me trairá, e um de vocês me negará, e os demais fugirão. Os recursos de Jesus eram difíceis. Ele sabia o caráter de cada discípulo. Ele sabia até onde cada discípulo aguentaria. Mas ele também sabia do coração dos discípulos em relação à pessoa dele. Nós somos fracos, meus irmãos, muitas das vezes falhos. Mas se o nosso coração for puro como o de uma criança, e nós conseguirmos enxergar Jesus, o Filho do Deus vivo, ainda que falhemos, Jesus sabe do nosso coração. Essa era a grande diferença na visão dele para os discípulos. Ele sabia de tudo o que aconteceria. E o Verbo se fez carne. Em 1 João 1,14 diz: Jesus sabia que os discípulos teriam medo. Certa vez eu escutei um irmão falar no púlpito de uma igreja e falou assim: crente não pode ter medo. Quem disse? O medo, uma dose bacana, faz bem. Faz com que nós sejamos prudentes. Imagina um piloto de Fórmula 1 sem medo de velocidade. Certa vez o Schumacher, numa entrevista, o repórter perguntou para ele: qual que é o seu maior medo? Andar acima dos 300 km por hora. Ele sabia que aquilo o mataria se ele não fosse prudente. Muitas das vezes, o maior medo que nós temos é a área da nossa vida onde nós temos que tomar mais cuidado. Muitas das vezes. Se você não tem tino para os negócios, não arrisque onde você não sabe lidar. Porque você coloca toda a sua vida, você coloca o seu casamento a perder, porque você quis se arriscar. Tenha medo, tenha sim, porque medo gera prudência. Então o medo na medida certa é bom, sim, e Jesus sabia que eles teriam medo. Por isso Jesus estava com eles, por isso Jesus estava formando eles. E nesse momento, o diabo foi bem sucedido no coração dos discípulos. Porque os discípulos não enxergavam mais Jesus, a glória de Deus em Jesus. Os discípulos enxergavam apenas o problema. Olhavam para Jesus e viam a perseguição. Olhavam para Jesus e viam a dificuldade. Quantas vezes, meus irmãos, nós não levantamos da nossa cama, não conseguimos enxergar que as misericórdias do Senhor acabaram de se renovar sobre nós. E os problemas de ontem se renovaram. Ganharam vida nova. Quando na verdade a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se nós não crermos nisso, de que vale viver? Eu não estou dizendo que nós não teremos tribulações diárias, não. O que eu estou dizendo é que os problemas de ontem têm que ser superados, e nós temos que crer que as misericórdias do Senhor sim se renovaram nessa manhã. Isso move o crente. Mesmo que você não enxergue o próximo patamar, o abismo está à sua frente, é crer que o Senhor proverá um novo solo, um novo piso. Mesmo Jesus dizendo para que eles não se perturbassem, eles ficaram perturbados. A inquietação tomou conta do coração deles. Eu me lembro que no começo do ano passado, meu patrão fez uma reunião na empresa e falou assim: olha, nós teremos que fazer alguns cortes. E conversou comigo, falou assim: Vitor, você está nessa zona de corte, porque a empresa é uma construtora de serviços pesados, o trabalho de projeto não é tão interessante, não é tão rentável para sustentar uma empresa de 70 funcionários. Eu cheguei em casa, peguei a Rebeca e falei: vamos orar. Apesar de muitas pessoas já terem virado para mim: Vitor, abre o seu escritório, você trabalha sozinho, faz isso, faz aquilo. Mas naquele momento eu não consegui enxergar o cuidado que Deus estava tendo comigo desde que eu comecei a trabalhar com projetos. Naquele momento a única coisa que eu via: meu Deus, eu vou ser mandado embora. E agora? É a Rebeca grávida. E agora? Eu vou ser mandado embora. E a minha esposa está grávida. A gente foi para o joelho, a gente orou, a gente jejuou, e o tempo passou. Não teve uma conversa, eu falar assim: não, a gente resolveu não mandar ninguém embora. Não teve essa conversa.
Eu sei que na mesma medida em que o meu patrão, ele resolveu mandar a mim e mais um outro rapaz de projetos embora, na semana seguinte, nós ganhamos uma licitação de projeto que sustentou a empresa durante 2 meses. Depois entrou projeto toda semana. Foi assim que funciona. Eu não pedi a Deus para que Ele não me mandasse embora. Eu pedi a Deus para que Ele mandasse recurso para a empresa. Porque além de mim, outras famílias dependem daquilo lá. A gente anda perturbado sim com algumas notícias que nós recebemos de supetão. Um parente que morre do nada. Estava bem ontem e hoje está morto. E a gente começa a não conseguir enxergar aquilo que está na nossa cara. A glória de Deus, o cuidado de Deus, tudo tem um porquê. Deus não é o Deus do acaso. Deus é o Deus das respostas. E a resposta vem quando nós temos comunhão com o seu Espírito. Essa dúvida só poderia ser superada por uma coisa: obediência. É uma palavra básica para todo crente, todo servo do Senhor Jesus. Obediência. A gente está vendo o Davi ontem a gente foi comer uma pizza ontem, o Davi não parava, cara. Ele puxava a mesa. E olha que esse menino não está nem andando, está no colo. Eu falei: Senhor, ele pode ser levado para chuchu, mas que ele seja obediente. Nos ensine a ensinar o Davi o princípio da obediência. Porque obediência gera bênção, meu irmão. A Isabel falou aqui do dízimo. Obediência gera bênção. Deus não coloca uma faca no pescoço de ninguém para dizimar ou para fazer algo bom para alguém. Deus não faz isso. O que Deus nos manda fazer é ser bons crentes, é ser imitadores dele, é ter o caráter transformado por ele. E aí, meu filho, nada, nem ninguém tira a bondade de dentro do nosso coração. Nós somos movidos a fazer o bem para os outros. Ir no Havaí, igual os irmãos foram no Haiti. Se fosse no Havaí, né, irmão? No Haiti. Eu sempre confundo Havaí, Tahiti. Ir no Haiti, igual os irmãos foram. O pastor Diogo, da Restaurando Vidas em Juiz de Fora, passou acho que 2 ou 3 anos na África. Tem vários vídeos. Às vezes nós paramos para reclamar que nós não conseguimos comprar a roupa para ir no culto de final de ano. Pessoas não têm o que comer no outro dia. Ontem, eu e a Rebeca, o Geração Consagrada começou uma nova etapa na área social e nós fomos ontem lá no São Pedro. Eu e a Rebeca para conhecer um instituto que chama Peron no São Pedro. A gente sai de lá feliz, porque a gente, durante 3 horas e meia, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para trazer um pouco de alegria para adolescentes que acabaram de ser mães, para crianças que os pais, desde a mãe até os tios, estão presos. E nós saímos dali com o coração feliz por isso e triste, perguntando: Deus, aonde que a gente estava? E é uma pequena parcela. Tinham ali 30, 40 crianças. Juiz de Fora tem 600 mil habitantes, Santos Dumont tem 50 mil, Rio de Janeiro tem 2 milhões de habitantes, e por aí vai. É muita gente precisando de muita coisa. É muita gente andando perturbada sem nem nunca ter enxergado Jesus. E a gente fica andando perturbado por qualquer coisinha, e nós já enxergamos a glória de Deus algumas vezes. Mas eles só teriam como superar pela obediência. E na parte B do versículo, Jesus diz: creiam em Deus e creiam também em mim. A fé dos discípulos deveria estar baseada em quem Jesus era, pois ele já havia feito algo, ele estava fazendo e ele ainda ia fazer. Se Jesus não tivesse revelado quem ele era, nós provavelmente não estaríamos aqui nessa igreja agora cultuando a ele. Mas ele revelou para os discípulos quem ele era, o que ele fez e o que ele ainda faria. Ele daria a vida a favor de muitos, pessoas que amaram mais as trevas do que a luz. Ele não fez acepção quando subiu na cruz. Não, eu estou subindo na cruz por aqueles que me seguiram. Não. Mateus fala:
eles amaram mais as trevas do que a luz. E Jesus subiu no madeiro por aqueles que amaram mais as trevas, para que esses tivessem uma nova chance. Logo em seguida, ele faz uma das promessas mais lindas do Evangelho: eu estou indo preparar um lugar para vocês, e eu voltarei para levá-los para perto de mim, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele deixa claro que nós conhecemos o caminho. E qual que é o caminho? É o de vir na igreja todo domingo? Qual é o caminho, meu irmão? Jesus deixa para a gente, durante toda a sua trajetória, uma série de contextos de transformação de caráter, de ajuda às pessoas, de proteção aos pobres. É assim que funciona. O caminho é ter uma vida reta, não diante da sociedade. Porque quando a gente faz o bem para as pessoas, alguém sempre acha que a gente está querendo levar vantagem de alguma coisa. Infelizmente, nós estamos num país onde todo mundo tem que levar e ganhar alguma coisa. Por isso o Evangelho é andar na contramão. A gente faz sem saber e nem quer saber do que vai acontecer depois. Eu vou vender o meu carro para dar o dinheiro para alguma família que está passando necessidade. Se Deus vai me dar um outro carro, bênção. Se não vai dar, bênção também. Não, eu vou vender o meu carro, porque eu vou aparecer no jornal com o dinheiro que eu vendi o meu carro, ajudei uma família, e alguém vai vir e vai me dar um outro carro. Essa não pode ser a motivação do nosso coração. A motivação do meu e do seu coração é ajudar as pessoas, independente do que vai vir. O que a sua mão direita fizer, que a sua esquerda não veja. É assim que funciona. Amém? Você vai viajar, faz uma reserva no hotel, mas alguma coisa acontece no caminho, você sofre um acidente e você acaba vindo a falecer. Ninguém ligou para o hotel para dizer: olha, uma pessoa que irá se hospedar aí sofreu um acidente no caminho e faleceu. A última coisa que alguém vai pensar é em falar assim: não, tem que ligar para o hotel lá do que o pastor Vitor estava indo, porque ele acabou de falecer. Ninguém vai pensar nisso. Ninguém vai pensar. É a última coisa que as pessoas vão pensar. Porque a dor gerada naquele momento transcende financeiro, transcende reserva, transcende qualquer outra coisa. Então é possível sim que Jesus prepare lugar para muitos, e muitos se perderão no caminho. Muitos se desviarão. Cabe à igreja o quê? Orar. Ser presente na vida das pessoas. Muitos entram por essa porta e muitos saem por essa porta sem salvação. Não é só na PIB de Santos Dumont, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas no mundo inteiro. As pessoas entram e saem, muitas das vezes, da maneira que entraram. O que nós temos que pedir a Deus? Jesus, faça com que o meu coração seja sensível para enxergar aqueles que ainda não conhecem a Ti. Quantas vezes eu passo em Juiz de Fora, na rua, no calçadão, e tem alguém beirando ao calçadão, e a gente na correria do dia a dia, naquele lufa-lufa maluco, que tudo tem, você está sempre atrasado 20 minutos para tudo, a gente não percebe. E aí ontem, durante 3 horas, a gente conseguiu enxergar que pouquíssimo tempo que nós dedicamos às pessoas que nada têm pode fazer toda a diferença para o resto da vida delas. E aí entra Tomé nessa história toda. Ele diz para Jesus: Jesus, nós não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Eles andaram com o Senhor o tempo inteiro. O tempo todo, andaram com Jesus o tempo inteiro, viram milagres acontecerem na frente dos seus olhos. Jesus o tempo inteiro anunciando: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. Fica imaginando Jesus naquela situação, olha para Tomé, Tomé faz uma pergunta dessa. Por muito menos Jesus não estava um pescotapo em Tomé. Está andando comigo esse tempo todo e está me perguntando um negócio desse. Imagine só. Depois vem Filipe também fazer outra pergunta.
Mas Jesus é paciente. Ele é paciente com os discípulos, porque os discípulos tinham um caráter que o ser humano tem. Qual que é o primeiro caráter que o ser humano tem? Preguiça. Isso aqui é um retrato feito disso nos dias de hoje. A moçada que está no ensino médio não faz mais trabalho sem pesquisar no Google. Fato. Eu lembro que da época eu tinha que fazer capa na mão, meu irmão. Hoje não, o miserável não tem um computador, ele deixa de fazer o trabalho. Não vai para o livro, não vai para o dicionário. Preguiça. E quem que está gerando preguiçosos? Nós. Infelizmente, a geração que está vindo após a minha geração, estão sendo um monte de preguiçosos aí. A internet, esse negócio rápido e tal, é bênção, sim, mas nada substitui uma boa leitura, meu irmão. Outro dia um irmão perguntou para mim assim: pastor, você tem a Bíblia falada? Eu falei, não. Por quê? Não, porque eu tenho um pouquinho de preguiça para ler. Eu colocava ela no telefone e todo dia eu ia botar um versículo ou um capítulo para ler. Eu falei, toma vergonha na sua cara, rapaz. Crente de 10 anos de igreja, pega a Bíblia e vai ler, rapaz. Eu falei, é muito fácil de eu te perguntar se você já leu a Bíblia toda. Não, pastor, não li a Bíblia toda. 10 anos de igreja, irmão. Se você pegar e dividir 10 anos aí, dá meia folha, se der meia folha por dia. Mas a gente está... Jesus já sabia lidar com esse tipo de caráter. Folgado. Gente mansa. É essa a geração de hoje. Quem que tem empresa aqui? Levanta a sua mão. Se tem algum empresário aqui. Estou mentindo? Gente que... Misericórdia. O pessoal já entra no trabalho, bateu o ponto. Oh Deus, dá 4 horas, mas não dá 6 horas. Pai, se eu contar, aí às vezes a gente para, né? Se eu contar o tempo que eu já fiquei em escritório depois do trabalho, até às 10, até às 11 da noite, porque eu tinha que entregar projeto uma semana depois. Eu tinha tempo, mas eu tinha outros para fazer. Infelizmente, o espelho da nossa geração está sendo esse daí, o reflexo. A nossa geração, a minha geração, está gerando preguiçosos, folgados, mansos. Nas empresas fala muito morcego. Está gerando essa turma. Tem um amigo meu que faz engenharia civil. Eu falei com ele sexta-feira, eu falei, meu irmão, vou te falar um negócio. Crente, tá? Eu não dou um projeto estrutural para Vossa Excelência fazer. O que é isso, Vitor? Não dou, velho. Você cola em todos os trabalhos, em todas as provas. Como é que eu vou confiar uma casa para você fazer o projeto estrutural dela? Não, mas na hora que eu formar coisa, eu falei, pois é, na hora que você formar, você vai fazer teste com os outros. Quando você tiver bom, eu faço com você. A gente conhece. E o que é triste é a gente olhar uma realidade daquela, ele achando que está fazendo bonito. Não, que eu passei direto, passei em tudo, sem pegar nada. Passou como? A troco de quê? Você não pagou ninguém, mas você vendeu o princípio. Princípio é princípio, meu irmão. Às vezes você vai na padaria, sai, chega em casa, mão no bolso, pô, a moça me deu R$5 de troco errado. Ah, padaria tem dinheiro nada, vai ser descontado daquela mulher. Pode não dar para ir naquele momento, separa o dinheiro, na hora que passar lá, devolve o dinheiro para ela. Princípio não se negocia. Não se negocia. Os discípulos, eles eram humanos e de vez em quando davam umas orelhadas dessa daí. Aí Jesus, com muita paciência, faz o que estava implícito. Vocês sabem para onde eu vou. E ele torna claro isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer que desenhe? Porque era impossível naquele momento não conseguir entender quem Jesus era. Ele já tinha feito muita coisa. Ele já tinha ressuscitado mortos. Ele já tinha curado muita gente. E como não ver, não contemplar Jesus, não contemplar o Filho de Deus e não entender qual era a grande promessa dele para a vida do homem, para a vida de toda a humanidade. Vocês chegarão ao Pai se crerem em mim. Mas se crerem em mim, não é outro. Não tem outro intermediador. O intermediador sou eu e ponto final.
O que apresentarem a vocês aí é procedência do diabo. O intermediador sou eu, porque sou eu que vou subir naquele madeiro. Sou eu que vou verter o meu sangue por vocês. Não tem outro. Ele deixa claro que o caminho não é fácil. O dele foi difícil. Ele dá exemplo no capítulo anterior, lavando os pés dos discípulos, mas ele também deixa exemplo que não basta apenas ser crente para entrar no reino. Nós temos que renunciar a certas regalias que no decorrer da nossa vida nós acabamos acumulando. Um exemplo bobo. O filme 2012 é de 2010, não é? Uma coisa assim. Eu nunca tinha visto aquele filme na minha vida, sério. Aí eu tô passando no Netflix e falei, pô, 2012, eu gosto de ver filme assim e fui ver. No decorrer da história daquele filme tem um russo. E esse russo compra a entrada dele e dos filhos por 1 bilhão de euros. Para que os filhos entrem na tal da arca lá, para que eles sejam salvos. Para entrar no reino, a gente tem que abrir mão da regalia que o dinheiro acaba gerando em nós. Aquele russo ficou de fora, acabou morrendo. O que o dinheiro dele valeu? Para entrar no reino, estar à frente de qualquer cargo na igreja ou qualquer outra coisa, não pode estar acima do nosso coração com Deus, com Jesus. Perceba uma coisa: pessoas que estão à frente de ministérios e que não conseguem ser respeitadas lá fora, alguma coisa está errada. Porque o que você é aqui dentro reflete lá fora. Se o que você é aqui dentro morre aqui dentro, alguma coisa está errada. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pastor Antônio em Coronel, onde tudo que tinha na prefeitura ele era chamado. E agora tenho a oportunidade de trabalhar com o pastor Jorge e com os irmãos daqui. E tudo que tem na cidade, o pastor Jorge e os irmãos são chamados. Isso é reflexo de um compromisso da liderança da igreja com o Senhor. Não negociar princípio. Não negocie princípio. De maneira nenhuma, em hipótese alguma, não negocie. Ele está dizendo: nem todos os caminhos que vocês pegarem levarão vocês ao meu Pai. Muitas das vezes o diabo coloca atalho para a gente tomar. Muitas das vezes coisas bobas. Conversando com um rapaz outro dia, ele falou assim: Vitor, é impossível uma empresa sobreviver hoje sem sonegar imposto. Talvez seja uma grande verdade no país que a gente vive, mas a palavra não nos dá meio termo. Dai a César o que é de César. A Isabel falou de honra aqui, e Deus honra, e honra mesmo, meu irmão. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. O que nós faremos com o Cristo que nós ouvimos falar? O que nós temos feito com Jesus que nós ouvimos falar, que nós entregamos a nossa vida? Nós morreremos ou viveremos por Ele? É essa decisão que ditará o nosso futuro. Se a gente escolher morrer agora, nós viveremos por Ele. Se a gente escolher viver, a gente provavelmente não vai viver com Ele. Porque quando a gente escolhe a vida que esse mundo nos oferece, a gente dá uma abertura no nosso coração para que nós aceitamos aquilo que o mundo tem oferecido como vida, como felicidade abundante. Ele termina a sua explicação a Tomé dizendo: se você realmente me conhece, conhece também ao Pai. Aí entra Filipe na história. E talvez a gente lendo, exatamente como se lê, Filipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas Filipe, ele era um doutor da língua, ele era um estudioso da língua. Então na tradução literal, ele estava dizendo assim: Senhor, fala mais do que o Senhor está querendo falar, para que essas dúvidas terminem. Porque mostrar também significa falar de. Então ele estava falando assim para Jesus: fala mais disso daí, para a gente poder parar com essa bagunça toda. Ele queria que Jesus expressasse de maneira direta.
Jesus entendeu, mas também faz revelações importantes da Bíblia a respeito disso. E ele também dá um puxãozinho de orelha em Filipe. Porque ainda que Filipe estivesse ali, ele não poderia ter se expressado daquela forma. Ainda que você esteja na sua casa e as pessoas não entendam o que você quer dizer, quando você fala que Jesus vai salvar, que Jesus vai curar, que Jesus vai libertar, ainda que as pessoas não entendam, a gente tem que ter todo um tato para falar com o não crente, meu irmão. A gente uma vez evangelizou um rapaz durante 6 meses. Um menino, um músico violento. Eu cresci com aquele garoto em Coronel Pacheco. Tudo que ele põe a mão, ele pega a bateria, ele toca. Ele pega violão, tudo que ele põe a mão, ele toca. Até um irmão daqui falou assim: se você não batizar, você vai para o inferno. São 6 meses de trabalho. Em 30 segundos de conversa. Então é tato. É apresentar o amor, é apresentar o que Deus faz, a maneira que Deus faz, a maneira que Ele se deu e o que Ele vai fazer. Aquele menino já tinha tudo. Ele não precisava de ninguém forçar a barra com ele. E Jesus fala para Pedro: quem vê a mim, vê ao Pai. E ele fala: Filipe, você me conhece? Ele andava com Jesus já haviam 3 anos, que era tempo suficiente para saber que Jesus era o Pai. Então era simplesmente Jesus ter falado assim: olha só, Ele é Deus e morreu a nota. Muitas das vezes a responsabilidade em anunciar Jesus da maneira que Ele é será nossa. Haverão vezes que não vai ter o pastor ou o diácono ou o irmão mais velho de igreja do seu lado. Haverão vezes que é você que vai ter que tomar postura. Jesus é Deus e Ele morreu por mim e por você. Haverão vezes que é só a gente. Até porque todos nós somos embaixadores. O apóstolo Paulo nos chama de embaixadores. Todos nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Cabe a nós anunciar o reino dos céus. Amém? Mas Jesus questiona Filipe, para Filipe se sentir culpado. Não é para ele se sentir culpado. O objetivo de Jesus era abrir os olhos dele. Olha, meu filho, quando você for falar de mim, entenda que eu, o Pai, nós somos um só. Então, quando você for abrir sua boca para falar do Filho de Deus, eu e o Pai somos um. Beleza? Entendeu, Filipe? Não perca o seu foco. Naquele momento, os discípulos estavam perdendo o seu foco. Eles não conseguiam enxergar quem era Jesus. E não é difícil de não condenar. Se a gente pegar historicamente e estudar, aquele momento é um momento de tensão. A segunda: Filipe, crê em mim. Tudo que eu falo é verdade. Eu não sou filho do homem para que minta. É o segundo ponto. O que eu falo é verdade. Ponto final. E a terceira é que não deixe que os falsos deuses, que os enganos tirem de você aquilo que você já entende. Quem já foi fazer prova aqui, chegou na hora da prova, não lembra de nada. É a falta de tranquilidade, a pressão, tudo isso faz isso. Some tudo. E naquele momento, toda aquela pressão que os discípulos estavam tendo fez com que eles não conseguissem enxergar o óbvio na frente deles, a vida. Depois de feito isso, Jesus chama a atenção dos discípulos para as 2 coisas: palavras e suas obras. Jesus, ele não apenas falava, ele sempre falava e fazia, porque era muito simples de entender. As palavras iam ao vento. E como não tinha nenhum escrivão, não tinha ninguém filmando ou gravando o que ele estava falando, facilmente alguém tiraria a verdade que Jesus estava pregando ali. Bastaria uma meia dúzia de gente para falar: não, o que ele pregou é mentira, isso não acontece. Então Jesus, ele falava e fazia, e sempre na frente de testemunha. Sempre. Não tem um milagre de Jesus onde não havia uma testemunha. Exatamente para que ninguém se levantasse e falasse assim: não, é mentira, ele não fez isso. Todos os milagres de Jesus tinham testemunha. Então, além dele falar, ele fazia. O que ele quer nos ensinar com isso?
Tem muita gente dentro da igreja. Deus te abençoe, Deus vai te curar, mas na hora de pagar o preço para que Deus faça um milagre, não só na sua vida, mas na vida dos irmãos, troco o meu sono por nada. Acordo 3 horas da manhã, de jeito nenhum. A vida de um cristão, ela é feita de sacrifícios, e muitas das vezes isso custará a nós abrir mão de coisas que nos fazem bem, que nós gostamos. Eu amo dormir, dificuldade imensa de orar de madrugada. Se eu não colocar o relógio para despertar, eu não acordo. E tem que ser um despertador alto, porque se for um negócio baixinho, passa batido, eu nem escuto. Mas se a gente não se disciplinar a isso, se a gente não se colocar de maneira a custe o que custar, eu vou fazer, a gente não faz. A gente não faz. Palavra e obra andam juntos. A prova mais clara que os dois são um é que tudo o que é pedido ao Pai tem que ser pedido ao Filho. A mesma coisa. Quando você se dirige a Jesus, como Ele nos ensina, nós estamos também nos dirigindo ao Pai. Porque Ele diz: se perdirdes em meu nome. E Ele vai além. Ele diz que se eu e você servirmos a Ele, nós faremos coisas ainda maiores que Ele fez. E é muito simples. Paulo, no episódio de Pentecostes, ele levou muito mais gente a Jesus do que o próprio Jesus no seu mais famoso sermão. Paulo foi um instrumento de Deus. Jesus usou Paulo. Isso não tira a grandeza de Jesus, só faz com que a grandeza dele seja mais evidente. Nós faremos coisas maiores do que os próprios discípulos fizeram. A grande pergunta é: eram 12, amém? Nós somos hoje aqui uns 200, por aí. Se somos 200, são 200 com a potência dos 12. Ou pelo menos era para ser. E esses 12 influenciaram uma multidão. A pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias ao nos levantar da nossa cama: Jesus, se eu for pelo menos 10% do que um dos seus discípulos foram, como esse mundo será mais influenciado pelo Senhor? Mas se hoje nós somos aqui nessa igreja 200 e não temos a potência de um discípulo, significa que alguma coisa está errada. Não, mas eles andaram com Jesus. Jesus deixou o Espírito Santo. Eles não tinham recurso de microfone, de audiovisual, nada disso, meu irmão. Não tinham carro para evangelizar. O que os discípulos fizeram foi anunciar o Cristo ressurreto. Foi amar aqueles que ninguém amava. Paulo, considerado o 13º apóstolo, ele amou os gentios. Por isso ele é apóstolo dos gentios. E Paulo foi um perseguidor da igreja. Imagine, de perseguidor a pregador do Cristo que ele tanto perseguiu e que na época tanto se perseguia. Qualquer um que ousasse abrir a boca para falar de Jesus corria sérios riscos de morrer. Eu fico pensando hoje, o que somos nós, se aqueles 12 homens fizeram aquelas maravilhas, porque era no nome de Jesus. Jesus não dá outro caminho. Ele não faz dissensão entre os 12 e o restante da igreja. É isso que me chama a atenção e que eu acho que tem que chamar a atenção de você como igreja. Momento nenhum Jesus se refere aos 12 na Bíblia como maiores do que os demais. Os 12 que ele encontrou foram com um coração puro e moldáveis.
E ele sabia que aqueles 12 fariam a diferença. Por isso ele fala: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O meu Pai fará. E a gente não. O mesmo poder, que é o poder de uma bomba atômica que habitava dentro dos discípulos, às vezes a gente não passa de uma espingarda de chumbim. E se for isso tudo? Minha oração é que todos os dias Deus dê um saculejo na igreja dele, de tal maneira, como seja igual nesse filme 2012, que o núcleo da Terra ele gira e faz com que a Terra se mova 23 graus. Uma revolução acontece geograficamente na Terra. É assim que Jesus faz dentro do nosso coração. Quando Ele entra e nós convidamos Ele para fazer algo diferente, Ele muda a geografia, a maneira com que nós vemos as coisas, a maneira com que nós enxergamos as pessoas, com que nós amamos as pessoas. Nós não amamos mais as pessoas porque as pessoas podem trazer alguma coisa em benefício. Nós amamos as pessoas porque nós queremos que essas pessoas entrem neste mesmo reino que Jesus está prometendo e prometeu a nós. É aí que está a diferença. Ele se apresentará a nós na sua volta com poder e glória, e a sua igreja subirá com Ele, sim. Essa é a mensagem do Evangelho. Sejam santos como Ele é santo. E esses santos, sim, subirão com Jesus e morarão com Ele para uma eternidade. O que Jesus estava dizendo a Filipe no fim é: vocês crescerão em fé se não tirarem o foco de mim. Seu problema tem tirado o seu foco de Jesus, meu irmão? Descanse, enxergue Jesus e Ele resolverá o seu problema. Não há problema que Deus não resolva. Basta o nosso coração estar voltado para Ele e Ele intervém em nosso lugar. Quantas vezes as coisas acontecem, a gente nem fica sabendo, quando você vê, foi um grande livramento do Senhor. Ele estava dizendo para Filipe: vocês não são os únicos que verão o Pai. Aqueles que vocês anunciarão o meu nome também verão ao Pai. Não percam o foco mais uma vez. Ele estava dizendo: vocês serão, Filipe, os benfeitores, porque mostrarão o Pai às nações. Igreja do Senhor, nós somos os benfeitores, os encarregados por mostrar o Pai às nações. Seja quem for que entrar por essa porta, ou qualquer vídeo que entre na internet, post no Facebook, o Senhor se revelará através da vida de cada um dos irmãos às nações. É assim que funciona. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Muitas das vezes, a gente se pergunta, e até mesmo pergunta para o Senhor: Senhor, me mostra onde eu posso ser melhor, onde eu posso melhorar. A gente tem sempre uma área da vida da gente onde precisa ser mexido, precisa ser mudado. Os discípulos precisavam ser moldados pelo Senhor, e eles foram. Mesmo quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus ele foi a Pedro, e na mesma intensidade que Pedro negou Jesus, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? 3 vezes, para mostrar a Pedro: Pedro, eu estou com você, não perca o seu foco de mim. Você será a voz, a minha voz. Você e os 11 serão a minha voz, para que eu alcance aqueles que eu mesmo não consegui chegar. Por isso eu estou formando vocês. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se você tem alguma pergunta dessa para Jesus: Jesus, aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso te servir mais? O que eu tenho que ser mais para que o Senhor faça de mim um crente melhor? Eu queria te convidar a vir aqui na frente.
todos os dias, nós acabamos descobrindo alguma coisa que nos impede de ser um bom amigo, um bom marido, um bom servo, um bom funcionário. E esse convite é para você que deseja ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Um bom filho, uma boa mãe, um bom pai. Deus não é o Deus da obra, da igreja. Deus é um Deus de relação pessoal com cada filho dele, que transforma de maneira especial e individual. Ele não chamou a mim e a você para uma transformação coletiva. A transformação que Jesus causa dentro do meio do seu coração, só eu e Jesus sabemos, só você e Jesus saberá. Amém? Irmão Adilson, por favor. Estenda suas mãos para a vida desses irmãos aqui, para que nós possamos orar. Nós sabemos que quando nós colocamos na brecha, colocamos nosso coração para ser tratado e moldado pelo Senhor, que é uma guerra no mundo espiritual, porque a última coisa que o diabo quer é que nós tenhamos nosso coração voltado e totalmente transformado. Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa noite. Te agradeço, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que todas as vezes, Senhor Deus, que nós abrimos a Tua palavra, abrimos a nossa boca para falar do Senhor, o Teu Espírito Santo sempre contextualiza, Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer. Deus, que o Senhor venha nessa noite com poder, Senhor Deus, no coração dos irmãos, transformar, Senhor Deus. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, sarar feridas, Senhor Deus, curar, Senhor Deus, marcas, Senhor Deus, causadas pelo passado, por uma vida desregrada, Deus, por uma vida, Senhor Deus, fora da Tua presença. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo, Senhor Deus, que precisa ser, Senhor Deus, tocado pela Tua mão, pela Tua boa e poderosa mão. Que o Senhor venha nessa noite, Deus, no mais profundo do interior dessas pessoas. Que nós sabemos, Senhor Deus, que existem caixas dentro do nosso coração em que nós não abrimos somente para o Senhor. E o Senhor tem toda a autoridade, Senhor Deus, para entrar no mais profundo, naquele ponto onde ninguém consegue entrar, aquele lugar, Senhor Deus, onde nós não abrimos para ninguém, mas o Senhor entra. Porque o Senhor quer mudar a nossa história, o Senhor quer mudar o nosso amanhã, o Senhor quer mudar o nosso futuro, quer fazer de nós pessoas novas, transformadas, pessoas que brilham a Tua luz, pessoas, Senhor Deus, que resplandecem a luz que vem do Senhor, pessoas, Senhor Deus, que são, Senhor Deus, uma fonte nova, uma fonte transbordante de graça, de compaixão, de amor. Que o Senhor venha nessa noite, Deus, começar essa obra e terminar essa obra, porque o Senhor não deixa nada pela metade. Nós te agradecemos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, meu irmão.